Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, bem-vindes à Semana Contemplativa. Hoje nós vamos trabalhar, hoje vamos começar agora pela manhã, né? Com a mesa redonda, conversando aí com o Daniel lá, com o Flávio, sobre as práticas contemplativas para que a gente possa ficar no momento presente, para que a gente possa estar no momento presente, de corpo presente nas nossas atividades e na nossa loucura do dia a dia, não é verdade? Bom, então eu quero dizer, começar falando da Semana Contemplativa, que ela acontece agora do dia 14, que é hoje, até o dia 18, sexta-feira. Lembrando que as atividades, elas acontecem tanto no Claretiano quanto na Unesp. Então, observem para quem fez a inscrição nas atividades da hora do almoço, nas palestras, vivências que vão acontecer essa semana toda, observem aonde está localizada essa atividade. Se vocês vão estar na Unesp, se vocês vão para o Claretiano, para vocês não perderem as práticas, que a programação está muito legal mesmo. Então, eu quero desejar um bom dia para todos nós. Agradecer aqui em especial a presença do Daniel Reis Plá, pelo convite de estar aqui conosco nessa manhã de segunda, com muita troca e participação de todos nós nesse momento de contemplação, né? Contemplar a vida, contemplar o corpo presente. Bom, a Semana Contemplativa é uma realização do grupo de pesquisa Elabore-se, Núcleo Contemplação do Departamento de Educação Física da Unesp, campus de Rio Claro, em parceria com o Claretiano Centro Universitário, também de Rio Claro, e a Fundação Municipal de Saúde. Esse evento ele tem como coordenação o professor doutor Flávio Soares Alves, que está hoje com a gente na mesa, né, Flávio? Vai falar um pouco sobre as práticas, e a professora doutora Tamires dos Santos, representando, então, o Claretiano Centro Universitário. Além do apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, PROEC, e do COAC-CAC, e do aporte também de recursos do Plano de Trabalho CAC Ações Artísticas e Culturais de 2024, do Instituto de Biociência Unesp, campus de Rio Claro. Então, como eu disse para vocês, a Semana Contemplativa, ela visa trazer práticas que conectem com o corpo, que faz a gente estar além da matéria, né? Além do racional, fazer com que a gente compreenda que somos, sim, um campo energético fluido e que para que a gente possa ter esse corpo em movimento, a gente também precisa contemplar o momento presente. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa prática, a nossa conversa aí com o professor doutor Flávio Soares Alves. Ele é docente do Departamento de Educação Física da Unesp, campus Rio Claro, doutor em Ciências, mestre em Artes e graduado em licenciatura plena em Educação Física. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler muito o currículo dele, porque é muito bom. E para quem tiver curiosidade, vai lá no Instagram e acessa a grandiosidade que é esse currículo do Flávio. Flávio, muito obrigada pela participação e a fala é toda sua. Legal. Vocês estão me escutando? Alô? Estão por Sim, aí? Estão me escutando? estou. Eu estou tentando fazer o compartilhamento da minha tela. O meu computador ele é do século passado, então ele demora um pouco para responder. Daqui a pouco, tenho certeza que ele vai me dar aqui a opção de fazer o compartilhamento e assim, então, a gente consegue estar fazendo aqui a disponibilização do material audiovisual
né, que eu preparei apenas para orientar a minha apresentação, né, como se deve. Ah lá, chegou aqui já, eba, que bom. Então, se vocês me permitem, só estou aqui fazendo o compartilhamento da minha tela. Chegou aí para vocês? Tá abrindo. Pronto. Chegou? Chegou. Tudo bem. Joia! Então vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre essa mesa redonda, intitulada Práticas Contemplativas e o Problema da Ausência de Corpo Presente, né? Eu estou aqui encantado com esse encontro, que é o encontro que está sendo realizado aí pela professora mestre Carla Amaral, nossa moderadora do Claritiano, o professor doutor Daniel Reis Plá, da Universidade Federal de Santa Maria, e eu compondo, tendo aí, né, essa grata, enfim, possibilidade de estar fazendo essa composição com esses dois parceiros, que certamente, né, vão estar trazendo para a gente muitas colaborações importantes dentro da nossa semana contemplativa, tá? Só fazendo aqui uma contextualização, tivemos alguns problemas com a transmissão ao vivo, tá? Mas daqui a pouco, assim que a gente conseguir finalizar nesse nosso encontro do dia de hoje, a gente vai fazer, né, a gente vai subir esse material audiovisual gravado para que todas as pessoas tenham acesso a esse material lá no YouTube, tá bom? Desde então, pedimos desculpas aí pela transmissão ao vivo que acabou não acontecendo, mas a gente vai dar o nosso jeito aqui. Gostaria só de demarcar a importância desse momento, em que se refere à possibilidade que ele está trazendo de criação de uma parceria, né, que chegou para ficar, que é uma parceria entre a Unesp de Rio Claro e o Claritiano, Centro Universitário de Rio Claro, que são duas universidades da cidade de Rio Claro, né, a universidade pública e outra privada. É uma parceria que está cada vez mais sendo necessária, né? A gente sabe o quão é importante hoje em dia a gente traçar caminhos em parceria, né, com instituições, com pessoas, né, com coletivos, né? Então, nessa direção, eu gostaria só de deixar registrado aqui, né, o quão é importante para nós, né, que o Claritiano esteja aqui conosco, né, e que seja uma iniciativa que chegou para ficar, tá bom? Gostaria também de agradecer imensamente ao meu grupo de pesquisa, o Grupo Elabore, Núcleo Contemplação, que me ajudou a fazer o desenvolvimento da programação da Semana Contemplativa. Gostaria de, nesse momento também, render aí um abraço para o meu querido professor Carlos José Martins, parceiro, coordenador desse grupo de pesquisa junto comigo. Sem maiores delongas, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o tema central desse nosso encontro aqui. E para isso, eu acho importante a gente começar com a seguinte questão: por que o tema da contemplação? Né? Eu acho que essa questão ela é particularmente interessante, principalmente quando a gente considera que ela acaba surgindo dentro de um contexto de formação e educação física, onde, dentro de uma primeira olhada, é um pouco estranho, um pouco esdrúxulo falar de contemplação, né? Mas, para lá, o que contemplação tem a ver com educação física, né? Tenho certeza que muitos dos meus parceiros de trabalho no departamento devem pensar isso, né? Então, acho importante, para começar, fazer essa contextualização, né, que passa necessariamente por essa questão. Por que o tema da contemplação? Né? E, para conseguir responder essa questão, acho importante fazer um histórico aí, que de alguma maneira me ata ao tema da contemplação nesse nosso encontro de hoje. Então, desde quando eu comecei a graduação em Educação Física, há mais de 20 anos atrás, eu sempre tive interesse pelas práticas através das quais a gente se constitui enquanto sujeito. Né? Ou seja, sempre me interessou muito mais do que conhecer teorias sobre a educação física, perceber por que as pessoas acabam se aproximando de determinadas práticas e por que essa aproximação de tão intensa acaba rendendo a escolha pela educação física, não apenas como área formativa, né, acadêmico-científica, mas como prática de elaboração da própria existência, da própria subjetividade, né? Ser educador físico é muito mais do que ter uma profissão, né? É você, de certa maneira, buscar se envolver, cultivar, acho que a palavra é essa, né? Modos de ser e agir nesse contexto específico que te caracterizam enquanto sujeito, né? Que move a sua identidade,
faz com que a identidade seja sempre outra, no movimento, na expressão, na troca, na interação com os outros, né? Essa pegada de trabalho ficou muito presente no meu TCC, por exemplo, quando eu fui buscar uma pesquisa com breakers da cidade de Rio Claro, né? Me interessava muito pensar como os b-boys e as b-girls buscavam na prática do hip hop uma prática de mobilização dos modos de ser e de existir dessa cultura, né? E isso, de certa maneira, retorna para os meus interesses de pesquisa no doutorado, quando eu fui buscar na capoeira as práticas por intermédio das quais os capoeiristas se constituem enquanto tal, né? Então, vejam, ao longo de todo o meu percurso formativo, e aqui eu estou sendo bem sucinto para a gente não ficar aqui muito tempo falando sobre isso, eu sempre tive um enfoque ético, estético e existencial, né, que, de certa maneira, me ata à escolha pela educação física. Né? Isso acaba sendo reiterado quando eu ingresso como professor efetivo no Departamento de Educação Física da Unesp de Rio Claro, na disciplina de Práticas Corporais e Autoconhecimento, onde o próprio título dessa disciplina já me dava condições para entrar com esse enfoque ético, estético e existencial. Então, seria a possibilidade de, nessa disciplina, trabalhar com práticas corporais, mas, ao mesmo tempo, criar, na relação com essas práticas, uma interface com a dimensão do autoconhecimento. Então, se avizinha aí nessa troca, nessa interação, um enfoque muito semelhante ao enfoque ético, estético e existencial que eu já vinha fomentando desde a minha iniciação científica, né? E o encontro com a disciplina de práticas corporais e autoconhecimento foi particularmente interessante também, porque foi um reencontro dentro dessa disciplina com as chamadas práticas somáticas, holísticas e integrativas, que também acabaram sendo mobilizadas ao longo de todo o meu percurso formativo. Eu me lembro na graduação, onde eu já tive essa disciplina, que naquela ocasião se chamava Práticas Corporais Alternativas, onde a gente tinha ali, com o professor Lorenzetto, a possibilidade de trabalhar com esse domínio de práticas mais sensíveis, mais abertas a uma relação mais integrativa, né, mais ampla, que vai muito além da dimensão sensório-motora e que ressoa para dimensões, às vezes, até cósmicas, né? Então, isso que foi bem interessante da disciplina de práticas corporais e autoconhecimento. Além de reiterar, né, esse enfoque ético, estético e existencial, também abriu brechas amplamente interessantes para eu não só revisitar, como intensificar a minha relação com as chamadas práticas somáticas, holísticas e integrativas. Só que, como era uma disciplina que era dada para os alunos do primeiro ano da educação física, me interessava, até para adentrar de maneira mais intensa no tema do autoconhecimento, não só trabalhar metodologias somáticas, como, por exemplo, a eutonia, a calatonia, a massagem, a técnica clausewittiana e por aí vai, né? Não me interessava apenas trazer aquela caixinha disciplinar, né? Ou seja, uma determinada metodologia no campo das somáticas, das práticas integrativas, para desenvolver o tema do autoconhecimento. Eu precisava me aproximar dos interesses dos alunos acerca desse conteúdo, né? Então, eram alunos que, para encontrar sentido para aquela prática, eles precisavam entender como é que era, por exemplo, o princípio da respiração naquilo que eles curtiam fazer, né? Na musculação, por exemplo, no voleibol, na dança. Então, me interessava muito dentro dessa disciplina dialogar com esse universo mais disciplinar, metodologias específicas, mas, ao mesmo tempo, eu precisava estar aberto aos interesses dos alunos, e é justamente essa abertura que ia me conectando para dimensões que iam muito além das práticas somáticas em si mesmos. Então, nessa direção, eu fui percebendo a necessidade de ter que adotar uma leitura mais aberta, mais transdisciplinar, mais diferencial acerca das chamadas práticas somáticas. Por isso que eu não consegui ficar apenas nas chamadas práticas somáticas. Eu precisava de uma abordagem, eu precisava de um referencial teórico conceitual que me ajudasse a ampliar ainda mais essa perspectiva aberta e transdisciplinar, que inclusive é constitutiva da própria educação somática. Eu não estou aqui dizendo que a educação somática seja, né, uma abordagem disciplinar, né, ampla, e restrita, não, mas eu precisava dar visibilidade
sempre, uma vez mais, a essa dimensão transdisciplinar para não perder as relações de sentido dos alunos com a minha disciplina. Então, nessa direção, muito mais do que as práticas, as metodologias em si, me interessava trabalhar com essas relações de conexão com princípios somáticos, né, frente àquilo que são os meus interesses, os interesses próprios dos alunos em se apropriar, para, a partir dessa apropriação, criar seus próprios caminhos, suas próprias formas de se interar com esses conteúdos e conhecimentos e práticas. E foi nessa direção que eu encontro as chamadas ciências contemplativas, né? Então, eu acho que aqui a gente consegue, então, fazer uma primeira caracterização das ciências, das práticas contemplativas, né? Então, muito mais do que mais uma categoria, né? Inclusive, eu falo isso no vídeo, né? Que a gente faz a propaganda da nossa Semana Contemplativa, muito mais do que mais uma categoria de práticas. As práticas contemplativas, elas abrem a possibilidade da gente se envolver com as práticas que a gente já faz ao longo da nossa vida de uma maneira diferenciada, né? Então, muito mais do que uma forma as ciências contemplativas, as práticas contemplativas, elas abrem a possibilidade de eu traçar um olhar para, ou seja, uma atitude um pouco mais consciente acerca das minhas próprias escolhas, né? Inclusive em termos práticos, aquilo que eu cultivo, que eu trago para mim, que eu incorporo, que eu vivencio, que eu experimento e me relaciono, né? É aqui que a gente consegue traçar uma relação com a noção de práticas contemplativas, e daí a importância desse conceito para a minha área, não só formativa, como para o meu exercício de construção e mobilização de pesquisa. Então, foi dentro desse contexto das chamadas práticas contemplativas, que não rivaliza com o contexto da educação somática, das práticas integrativas, mas que se soma a esses domínios de prática para a gente conseguir, né, pensar as voltas com aquilo que nos mobiliza, que nos instiga, que nos faz expressar modos de ser e agir no mundo. Então, é nessa direção que eu fui alimentando dentro do meu grupo de pesquisa tanto a noção de práticas contemplativas quanto as diferentes formas de mobilização dessa área de conhecimentos a partir dessa abordagem mais aberta e transdisciplinar. Então, foi nesse contexto, gente, que surge o problema central, que inclusive está aqui nos conectando nesse encontro de hoje, né? Eu fui percebendo que, à medida que a gente olha para a nossa realidade a partir do olhar das práticas contemplativas, né, existem algumas problematizações, algumas delimitações problemáticas que se avizinham e que, de alguma maneira, nos convocam a pensar. E é nessa direção que eu acabei me encontrando com o problema da ausência de corpo presente na atualidade. Então, existem alguns autores, como, por exemplo, Castro, Carbonara e Zucco, no contexto das chamadas ciências contemplativas, que eles vão dizer para a gente o seguinte: as demandas da vida contemporânea, elas têm imposto a nós, sujeitos sociais, uma certa ausência de corpo presente, que aliena, ou seja, que nos desconecta daquilo que nos passa no momento presente, né? E aí eu trago para vocês esse diagrama aqui, esse esquema, para ajudar a gente a entender o que Castro, Carbonara e Zucco nos apresentam nessa delimitação problemática. Então, eu tenho uma linha espaço-temporal que define um passado, presente e um futuro, e eu tenho um sujeito, né, que está necessariamente mobilizando essa existência no momento presente, né? Existe, a partir da leitura das ciências contemplativas, muitas vezes, um problema grave a ser discutido, né? Que a gente está presente fisicamente em uma determinada situação, mas a nossa cabeça não está ali. As voltas com as situações, problemas que ali passam. Muitas vezes a nossa mente ela está ou no passado, as voltas com algo que não vai voltar mais, e o que gera, portanto, uma nostalgia excessiva, uma tristeza, uma depressão, ou então a nossa mente está excessivamente focada nas preocupações de um futuro por vir, né? Gerando e intensificando cada vez mais uma ansiedade, um medo para com esse futuro que a gente não sabe muito bem qual vai ser. Qual é o grande problema dessa situação? A nossa mente está amplamente focada no passado ou no futuro. Existem algumas questões tensionais, ou seja, existem questões que nos passam
no momento presente, que também merecem a nossa ampla atenção, nosso amplo movimento de mobilização atencional para, a partir dessa inteireza do estar presente, eu conseguir minimamente estabelecer casos de resolução eventual para conseguir lidar com aquilo que nos passa no momento presente, né? Então, se a gente deixa de prestar atenção nesse presente, existem questões que são fundamentais para a qualificação da nossa existência enquanto sujeitos, que acabam ficando para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E isso traz uma série de consequências, né? Que vão não só nos adoecer, como também nos desconectar com aquilo que nos passa. E essa desconexão já é uma série de questões bastante complicadas, né? E o que eu percebi, como educador físico, me interessava muito pensar essas questões da ausência de corpo presente no diálogo com o contexto escolar. E eu fui percebendo que essa mesma problemática da ausência de corpo presente, muitas vezes também se conecta, acontece no ambiente escolar, afetando não só estudantes, como professores em sala de aula. Então, dessa delimitação problemática, que buscou ler o problema da ausência do corpo presente no contexto escolar, nasce uma pesquisa trienal docente, que eu estou realizando desde o ano passado, tá? Dentro dessa pesquisa trienal docente, eu busquei traçar um movimento investigativo que trabalhou com professores escolares da rede municipal e estadual de ensino da cidade de Rio Claro, né? Então, eu acabei me conectando com esses professores no chamado horário de trabalho pedagógico coletivo. O trabalho de campo durou aproximadamente um ano, né, e contou com 20 participantes, professores escolares da cidade de Rio Claro. Só para vocês terem uma ideia da tipificação, né, qual foi a amostra que eu trabalhei. Trabalhei com 10 professores homens e 10 professores mulheres que tinham 10 anos ou mais de atuação na escola, tanto no contexto da educação fundamental quanto no contexto do ensino médio, né? E esses professores, eles davam aula de educação física, 7 dos 20 participaram, 3 eram professores de geografia, 3 de ciências, 3 de história e 4 de matemática. Além da observação, que foi amplamente potente para eu conseguir capturar, né, esse jogo tensional que se passa nas relações educativas escolares, também trabalhei com as chamadas entrevistas semi-estruturadas, que tinham como questão norteadora, né, o seguinte problema: como os professores de educação física pensam a problemática da ausência de corpo presente, né? E se pensam, se eles conseguem perceber isso. Então, eu não cheguei lá dizendo que esse problema acontece. Eu queria saber deles se eles conseguem sentir esse problema e de que maneira eles tentam, de alguma maneira, enfrentar esse problema e lidar com ele da melhor maneira possível, tanto dentro quanto fora da sala de aula, né? Então, muito mais do que trazer para eles esse problema, eu queria saber deles se de fato esse problema existe na escola e como eles resolvem isso, se resolvem, né? E como eu falei, além das entrevistas, também trabalhei com diários de campo, e a ideia dos diários de campo é justamente conseguir capturar aquilo que Luroy vai chamar de fora-textos, né? Aquilo que a gente não consegue colocar num texto de maneira formalizada, porque diz das narrativas, né, que me conectam com aquela dinâmica atencional, né, que se passa dentro de um exercício educativo, né, que se passa ali no chão da escola, né? Para a produção das análises, eu fui buscar respaldo no contexto da filosofia da diferença, para entender o exercício analítico como exercícios de experimentação do pensamento, tá? Então, a ideia não era criar verdades sobre o problema da ausência de corpo presente, mas criar composições, né? Criar disparidades, ou seja, invenções, composições passíveis de serem mobilizadas nesse exercício reflexivo, na medida em que eu ingresso dentro daquele contexto específico, a escola, os professores escolares, e percebo essa dinâmica atencional fazendo e se refazendo constantemente na interação dos professores com as suas realidades de ensino. Para conseguir respaldar teórico-conceitualmente esse movimento analítico, foi buscar respaldo nos estudos contemplativos e também na filosofia da diferença, como eu aqui já falei para vocês.
Eu vou trazer para vocês, só assim, de uma maneira bastante preambular, alguns resultados que eu encontrei nessa minha pesquisa, né? Só para a gente dar o start desse nosso encontro de hoje, né? Então, ao situar o problema da ausência de corpo presente, né, a pesquisa ela revelou para mim, minimamente, algumas direções dissidentes entre as partes que compõem o encontro educacional. Então, a partir dessa ideia, desse problema, que eu, de alguma forma, consegui instalar dentro do meu exercício investigativo, eu percebi que, muitas vezes, a gente conseguia evidenciar duas partes, né, notáveis, né, que estavam relacionadas dentro desse problema. De um lado, o professor, que defendia a sua intencionalidade educativa e, nessa defesa, né, buscava pelo silêncio, buscava, portanto, por uma relação, muitas vezes, de interação com os alunos bastante tradicional, onde ele se colocava como a pessoa que tem vez e voz para fala, e os alunos apenas precisavam escutar o que o professor tinha para falar, né? E do outro lado, os alunos que, além de acompanhar esse processo didático que o professor, de alguma maneira, buscava instalar, também se via atravessado pelos seus próprios interesses e necessidades. E é nesse movimento interacional entre professor e alunos que foi se constituindo e se visibilizando o problema da ausência de corpo presente dentro da sala de aula. E aí, gente, uma coisa bastante interessante que eu percebi foi o seguinte: esse problema da ausência de corpo presente, esse problema da dinâmica atencional, que é constitutiva do exercício educativo, ele não é um problema que precisa ser extirpado da sala de aula. Por quê? Porque faz parte da interação que o professor estabelece com os alunos em sala de aula, lidar com essa dinâmica atencional, né? Então, numa primeira olhada, quando a gente fala sobre o problema da ausência de corpo presente, fica parecendo que é algo que precisa ser solucionado, né? A gente precisa extirpar aquilo da sala de aula. Mas a gente precisa entender que todo processo educativo, ele necessariamente se faz e se refaz continuamente a partir de uma dinâmica atencional, que é constitutiva do exercício educativo, né? E aí eu fui buscar em Deleuze, né, no abecedário Deleuze, né, que é aquela entrevista que Deleuze cede e que traz uma série de questões para a gente refletir acerca do contexto da filosofia da diferença. Quando ele vai falar sobre aulas, ele traz para a gente um momento bastante interessante que ajuda a gente a referenciar essa ideia que eu acabei de trazer para vocês. Ele vai falar para a gente o seguinte: para mim, uma aula não tem como objetivo ser entendida totalmente. Uma aula é uma espécie de matéria em movimento. É por isso que ela é musical. Numa aula, cada grupo ou cada estudante pega o que lhe convém. Uma aula ruim é o que não convém a ninguém. Não podemos dizer que tudo convém a todos. As pessoas têm que esperar. Obviamente, alguém meio adormecido, por que então ele acorda misteriosamente no momento que lhe diz respeito? Não há uma lei que diz respeito a alguém. O assunto de seu interesse é sempre outra coisa. Uma aula é emoção. É tanto emoção quanto inteligência. Sem emoção, não há nada. Não há interesse algum. E ele finaliza falando o seguinte: não é uma questão de entender ou ouvir tudo, mas de acordar em tempo de captar o que lhe convém pessoalmente. É por isso que um público variável é muito importante. Sentimos o deslocamento dos centros de interesse que pulam de um para outro. Isso forma uma espécie de tecido esplêndido, uma espécie de tessitura. Então, esse momento que eu fui buscar lá no abecedário Deleuze ajuda a gente a perceber que o problema da ausência de corpo presente, ele é um problema constitutivo das relações educativas escolares, né? Então, muito mais do que moralizar esse problema, muito mais do que extirpar esse problema no contexto das relações educativas escolares, a gente precisa aprender a lidar de uma maneira menos reativa a esse problema, né? Então, as discussões, muito apoiadas no referencial deleuziano, eles vão trazer para a gente a seguinte direção, né? A ausência de corpo presente é uma problemática constitutiva do próprio exercício da aula, uma vez que sua efetuação é marcada por intensidades em constante processo modulacional, que faz deslocar os centros de interesse da aula a cada novo instante, né? Então, disso deriva esse entendimento, muito mais do que moralizar, muito mais do que extirpar esse problema, a gente precisa, então, aprender a lidar com esse problema
de uma maneira menos reativa. E aqui está o grande desafio para o professor, né? Então, como é que ele pode direcionar a energia do encontro educativo de maneiras mais abertas e diferenciais, né? Ao mesmo tempo, como é que ele pode dar a sua aula considerando que ele precisa, sim, pensar em questões contingenciais, ou seja, ele precisa prestar atenção também naquilo que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? O conteúdo, né? Que muitas vezes a gente de cima para baixo, reclamando obediência, é a diretoria, é o supervisor reclamando, e aí, já deu conteúdo? Você tem mais 2 aulas para dar, né? Então, existe sim essa dinâmica atencional com uma dimensão contingencial que a gente precisa de alguma maneira dar conta, né? Mas, ao mesmo tempo, além dessa dimensão contingencial, existe também aqueles processos que se fazem e se refazem continuamente na relação, forçando a diferenciação constante do processo educativo. Então, existe essa dinâmica atencional, né, que precisa ser trabalhada para o desenvolvimento das nossas aulas, né? E esse desafio ele não pressupõe fórmulas mágicas, né? Mas pressupõe a sua abertura a ter que lidar de uma maneira menos reativa com essa situação. Daí vem a importância da atitude contemplativa, né? Como aquela atitude por meio da qual eu consigo minimamente pausar, né? Ainda que provisoriamente, as funções contingenciais e, opa, o que eu posso fazer a partir dessa pausa para direcionar minha energia de outras formas, né? Então, isso é algo que precisa ser treinado, isso é algo que precisa ser mobilizado a partir de uma prática de cultivo, de permissão, que nem sempre o professor está disposto a fazer, né? E aí eu trago algumas questões para a gente refletir, e com isso eu finalizo a minha apresentação, passando aí para a palavra para o professor Daniel Plá, né? Onde a gente pode buscar essa atitude contemplativa? Ou seja, onde a gente pode buscar essa atitude onde eu me permito pausar as neuroses, no caso aqui do contexto escolar, para fazer a minha energia reverberar para outras direções, né? E aí eu trago aqui 3 possíveis possibilidades de encontro com essa atitude contemplativa, se conectando com as situações de problemas e com os casos de resolução eventuais que nos passam nas relações educativas escolares. Então, por exemplo, na entrevista que eu fazia com os professores, eles reconheciam que o problema da ausência de corpo presente era muito frequente na escola, quando, por exemplo, os alunos dormiam, e muitos dormiam em sala de aula. Dormiam de roncar, assim, de ficar com o braço e com a cabeça deitado enfim, na carteira, né? Então, como lidar com esse problema? Mandando esse aluno para a diretoria? Né? Será que essa é a melhor maneira de resolver esse problema? E foi interessante perceber como cada professor ia encontrando a sua própria atitude contemplativa para lidar com situações como essa. Né? Então, se aproximar do aluno, entender a realidade dele, e a partir daí, a partir desse encontro mais aberto, mais empático, mais bem-humorado, traçar uma outra relação, inclusive com aquilo que precisa ser dado, que eram os conteúdos de ensino, né? Muito interessante. A gente pode, num outro momento, trazer para vocês aí as respostas dos professores. Uma outra forma que a gente pode encontrar para buscar essa atitude contemplativa, se encontrando com as singularidades locais, né? Com a cultura, com os costumes e as especificidades do local no qual eu estou realizando a minha prática interventiva, né? E aí, nessa direção, eu chamo a atenção particularmente para os projetos políticos pedagógicos, que são os documentos regimentais que afirmam essas singularidades locais, né? E a gente sabe muito bem que, na atualidade, nem sempre os projetos políticos pedagógicos estão exercendo essa função. Né? Eles acabam exercendo uma função mais de reiteração daquilo que vem de cima para baixo e, consequentemente, aquilo que é singularidade local acaba ficando cada vez mais precarizado, cada vez mais rarefecido na relação dos alunos com aquilo que são as culturas, os costumes locais. E, por fim, uma outra estratégia, né, para a gente se conectar com essa atitude contemplativa é se encontrar, ainda que intuitivamente, com os princípios soma-estéticos advindos das tradições orientais e ocidentais. Então, eu percebia que muitos professores, sem nunca ter feito yoga, percebiam, por exemplo, a importância da respiração para essa pausa por intermédio da qual a atitude contemplativa se avizinhava. Né? Então, a importância de perceber, ainda que intuitivamente,
que existem questões que nos aproximam de princípios somaestéticos que fazem a gente direcionar as nossas energias para outros lugares, para outras direções menos reativas, né? E a possibilidade da gente criar sempre, uma vez mais, políticas públicas, políticas de mobilização do exercício educativo, onde esses princípios somaestéticos ganham cada vez mais valor, importância e lugar, né, na mobilização das práticas educativas no contexto escolar. Então é isso, gente. Eu queria fazer esse preâmbulo, né? Inclusive, fiz questão de fazer uma fala de abertura para fazer essa fala de contextualização da Semana Contemplativa e da temática central dessa mesa redonda. Por enquanto é só. Eu passo a palavra agora para Carla, para ela passar a palavra para o professor Daniel Plá, e a gente, assim, dá continuidade para a nossa discussão de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, nós agradecemos a sua fala. E é interessante, Flávio, quando você aborda essas questões, né, dentro desse seu projeto, aí vem bem ao encontro daquilo que eu falo nos meus atendimentos dentro da terapia integrativa, que é quais verdades que carregamos no dia a dia, né? Que a gente vem com várias crenças, vários valores, principalmente na área da educação, e que enrijece, né? Então, como a gente pode ter um corpo fluido se a nossa mente ela é mais enrijecida do que uma pedra, não é? Então, trazer essa reflexão para o corpo presente, por estar aqui, no agora, é também questionar as nossas verdades. Porque como que eu posso sair da onde eu estou para experienciar, vivenciar algo fluido, se eu não me abro para questionar as minhas próprias verdades que eu carrego com raízes fortes, fincadas num passado, num futuro que ainda nem existe. Então, essa é uma grande reflexão que você traz. Parabéns pelo seu trabalho. E agora vamos para a fala do professor Daniel Reis Plá, que o Daniel ele é ator, palhaço, instrutor de meditação, professor associado da Universidade Federal de Santa Maria, atuando no Departamento de Artes e Ciências, na área de interpretação teatral. Realizou também seu doutorado em artes na Unicamp, aqui perto da gente, estudando a meditação budista e as relações com o treinamento de atores. E também contemplou estágio no pós-doutorado no mesmo tema na University of Huddersfield, acho que eu falei certo, e atualmente ele coordena o projeto Dando Corpo à Ideia na UFSM. Então, Daniel, a palavra é sua, e se você quiser explanar mais sobre o seu currículo, que também é gigante e fantástico, fique à vontade. Então, eu gostaria de... Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir direitinho? Gostaria de agradecer, então, né, essa oportunidade que a Carla e o Flávio estão permitindo, né, que aconteça esse encontro, assim. Especialmente agradecer ao Flávio, que é uma pessoa que a gente vem conversando já há um tempo, e acho que essa fala é um primeiro movimento mais concreto, um primeiro dueto, assim, que a gente faz no sentido de poder estar se aproximando, né? E, consequentemente, se aproximando também da Claretianos, porque, enfim, vocês estão juntos e a gente, então, esse dueto vai virando um trio, né? Então, isso é uma coisa que me deixa feliz, assim, né? Da gente poder tá se encontrando. E é muito interessante, né? Porque o Flávio, ele fala que na educação física, né, o pessoal estranha essa noção de contemplação, né? E eu lembro que quando eu comecei o mestrado, e no mestrado eu já comecei essa relação entre teatro e meditação,
a primeira coisa que os meus colegas perguntavam assim, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era super assim incentivador, assim, porque eles diziam não, mas contemplação é ficar parado, né? E teatro é movimento. Então, qual é que é o sentido? Não tem relação, né, entre essas coisas. E aí a gente tem coisas que são interessantes, né? Porque essa ideia assim de que a meditação ou a contemplação ela se dá necessariamente dentro de um esquema de ausência de movimento, né? Naquela época eu tinha poucas respostas, estava começando, né? O meu estudo foi o segundo estudo aqui no Brasil a respeito dessa relação na academia. Teve a Rochelle que defendeu o mestrado dela um ano antes de mim, que ela estava interessada nesse assunto, e depois teve a minha dissertação. E daí, a partir daí, então, algumas pessoas que vinham trabalhando com isso, mas não vinham escrevendo sobre isso, começaram a escrever. E aí a gente foi formando um grupo, né, ao longo desses anos, de pessoas que têm interesse nessa relação entre o cultivo de si, né, e as práticas, no meu caso, as práticas teatrais, as práticas de dança, né, as práticas das áreas da cena, né. Então, é interessante como tem essa relação, né, essa ideia de que para você meditar, por exemplo, você tem que estar parado, né. E e aí eu acho que eu já começo falando do meu recorte, assim, né, de onde que eu venho, né. Então eu sou um professor de teatro, né, a minha formação ela vem do teatro. Antes de ser professor de teatro, eu fui um artista, eu sou um artista. Às vezes hoje eu me identifico como artista com um pouco mais de cuidado, porque são tantos anos dando aula e não indo para o palco, né? Que hoje às vezes eu fico tímido de me reconhecer um artista, assim. Mas essa é o lugar de onde eu venho. E é um lugar de onde eu venho também é esse lugar da meditação, assim, né? Inicialmente dentro da tradição budista, onde eu pude aprender as bases da minha prática, e que depois eu fui desenvolvendo, e a partir do trabalho em Huddersfield, então eu pude expandir esse meu olhar para outras práticas, para além da prática formal de meditação, né? A partir de uma dificuldade que a gente teve no congresso que a gente organizou lá, de que quando a gente falava de meditação, muita gente não reconhecia aquilo que fazia como meditação ou como mindfulness. Então, a gente começou a explorar esse conceito de contemplação e encontramos muitos materiais a respeito disso já naquela época. Desde então é o termo que eu tenho preferido, assim, apesar de que a minha formação básica seja nessa área da meditação, né? Mas hoje eu entendo que as práticas contemplativas, assim, elas são um guarda-chuva, né? Um termo guarda-chuva, assim, que abrangem muitas práticas, né? Mas que apontam justamente para esse cultivo dessa capacidade da gente olhar para nós mesmos e a partir desse olhar para si, né, a gente poder ter uma relação mais equilibrada, né, com o outro e com o ambiente, assim. O Otto Scharmer, que é um professor da MIT, e ele fala que a grande questão para ele no mundo, assim, os grandes problemas do mundo para ele, ele vê que vem de três rupturas, né? A ruptura da pessoa consigo mesma,
a ruptura da pessoa com o outro e a ruptura da pessoa com o ambiente. E eu entendo que as práticas contemplativas, elas justamente, elas vêm nessa direção de que a gente se torne inteiro outra vez, né? Que a gente se torne inteiro, um inteiro que é um inteiro da gente com a gente, mas é um inteiro da gente com o ambiente, com aquilo que nos cerca e com as pessoas que nos cercam também. É um desafio, né? Nas sociedades sempre foi um desafio, e acho que na nossa sociedade, às vezes, esses desafios se tornam um pouco mais agudos, assim, né? Mas como professor de teatro, assim, a minha fala, ela se volta muito para essa minha experiência com os estudantes de teatro no ensino superior. Então, eu estou falando de jovens entre 18 e 25 anos, principalmente, mas que também a gente encontra pessoas com mais velhas e alguns poucos mais novos, né? Eu já tive alunas de 16 anos, por exemplo. E hoje eu tenho a alegria de ter alunos também de 56, de 60, né? Que vem para a universidade. E meu interesse, assim, né? O meu atual, as questões que vêm me mobilizando atualmente tem a ver com como que esses jovens, né? Como que esses alunos e alunas como que eles estão chegando na nossa universidade, como que eles estão se mantendo na nossa universidade. E me questiona principalmente por que as universidades vêm se tornando, ao longo dos anos, ambientes de adoecimento, né? Infelizmente, a gente vai vendo como uma coisa cada vez mais comum, né, as pessoas adoecendo dentro das universidades, os alunos se medicalizando cada vez mais, os professores, e então eu fico me questionando, né, quais são os elementos que levam a isso, assim. A gente fala muito em crise climática, né, mas e que é uma coisa muito importante, assim, né, a gente vê, assim, que tem muitos eventos extremos que vêm acontecendo, assim, né, então vem essas secas aí no sudeste, no centro-oeste, no norte, aqui as enchentes, né, em Portugal uma série de incêndios, a gente vê esses furacões cada vez mais fortes, né, e, e para mim é interessante, assim, que a gente fala dessa crise climática e a gente observa isso e a gente vê isso a partir desses nossos rostos que são iluminados pelas telas que a gente tem nas mãos, né? Então a gente se espanta com os relatos, a gente se assusta com as previsões, a gente chora pelos outros que estão sofrendo por isso, até o próximo Rios, né? E aí a gente troca, e aí a gente está rindo, e aí a gente troca de novo, e meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí a gente tem dois movimentos, né? Tem esse movimento de que a gente vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, né? E tem esse outro movimento que a gente vê principalmente em pessoas com mais idade, mas que a gente vê também nos jovens, que é a gente vai se a gente começa a andar em círculo dentro daquele ambiente, e a gente começa a acreditar que não existe mais volta. A gente começa a acreditar que é o fim do mundo. A gente começa a acreditar em coisas que não existem, ou coisas que existem, mas que não são exatamente como isso. Então, por exemplo, eu estava observando o dia desse, eu estava olhando um Reels, e falando dos furacões na Flórida, né? E me chamou a atenção que todas as imagens que apareciam, atrás eles colocavam um fundo que é, na verdade, de um filme. E é um som muito tenebroso e tem gritos. Só que você observa as imagens, todas têm o mesmo som e os mesmos gritos, né? Mas nem sempre a gente está atento para perceber
Isso, mas a gente sente, e isso vai apavorando as pessoas, né. Hã, e nisso a gente vai se isolando numa coisa que Chogyam Trungpa Rinpoche, que foi um professor budista, famoso na década de 70, ele introduziu o budismo tibetano nos Estados Unidos, e ele é um professor que me interessa muito, porque ele foi o primeiro a falar de arte e meditação. Assim, claramente. E a estabelecer, textos e a formar uma universidade com esse fim, que foi a Naropa University, nos Estados Unidos, que existe até hoje, né, e que ele dizia que a gente vivia num casulo. Já naquela época, ele dizia que a gente vivia num casulo. E nesse casulo, a gente ficava, encantado com as nossas criações, mas a gente não via o externo, né. Então ele falava da meditação como uma forma da gente ir fazendo furos nesse casulo, para que a luz pudesse entrar e aos poucos a gente pudesse respirar melhor. Então, eu observo assim que no na na a gente tem uma captura da atenção hoje, né, que nos envolve nos nossos casulos, assim. A gente hoje chama de bolha, né, mas tem um casulo, que é esse casulo que a gente se fecha. Quantas vezes, assim, eh a gente está do lado de outra pessoa, mas a gente está se mandando mensagem. Até eu sonhei noite dessas uma coisa assim. Eu estava com uma amiga que fazia tempo que eu não via e a gente estava se mandando mensagem, mas no sonho eu estava numa mesa, a gente estava na mesma mesa. E uma hora eu olhei para ela e disse assim: mas por que a gente conversa pelo celular se a gente está junto agora, né? E, e é muito interessante isso, né? Às vezes a gente se comunica só por rios, assim, né? Só por esse tipo de mensagem, às vezes a gente está no mesmo lugar. Então a gente tem uma captura da nossa atenção, né? Que nos leva para esse tipo de casulo, esse tipo de bolha, onde a gente se encanta com a própria imagem, assim. A gente se encanta com a própria imagem porque esse casulo ele vai nos dando aquilo que a gente sente prazer, né? A gente vai se movendo de prazer em prazer, assim. E, e é muito interessante, eu tenho notado nos últimos, isso não acontecia antes, mas eu tenho notado, principalmente nos últimos 2 anos, eu dou aula de corpo aqui. Uma das disciplinas que eu dou é uma disciplina de corpo. Antigamente se chamava expressão corporal, né? Ah, e tem acontecido com alguma frequência de, no meio dos exercícios, que são exercícios de percepção corporal, por exemplo, o estudante ou a estudante para e vai até a sua mochila conferir o celular. Eu estou falando assim de 40 minutos de exercício, 1 hora de exercício. E às vezes a pessoa ela não consegue se desconectar daquele aparelho nem por esse tempo, né? Então a gente vai movendo assim, a gente vai dando like e dislike, né? E esses likes e dislikes eles vão virando monetização, né? E nesse processo assim, o que acaba acontecendo é que o produto que a gente está vendendo nesses likes e dislikes é a nossa própria consciência, a nossa própria atenção. É a nossa própria capacidade, que é tão humana, de metacognição. Porque uma coisa é a gente estar consciente do que está acontecendo. Todos nós estamos aqui conscientes do que está acontecendo. Mas é diferente quando nós somos conscientes que estamos conscientes. Porque a partir de então a gente consegue uma, 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 um tipo de perspectiva, né? Uma atitude, como disse o Flávio, que é de a gente poder discernir o que está acontecendo. E aí eu acho que é uma coisa interessante dessa realidade que a gente vive hoje, é que
as pessoas com as suas telas, elas estão atoladas de presente. Elas estão sempre nesse presente. Mas é um presente que é esse presente é uma experiência que ela não tem densidade, porque é uma experiência que ela é uma atenção que é convocada por esses anúncios, por esses vídeos, por todo um tipo de informação que é definida pelos algoritmos, que é definida por esse interesse que a gente tem, por esse apego, por esse desejo que a gente tem. No budismo, a gente fala de tanha, né? A sede. É uma sede por prazer que nos agarra e que, no final das contas, está em função de gerar um lucro, né, para essas grandes corporações. Mas então as pessoas elas estão atoladas de presente. Mas é um presente que é o presente desse acontecimento agora, mas que a gente não está consciente de que estamos conscientes, a gente não tá consciente de que estamos no presente. A gente mal sabe o que está acontecendo enquanto a gente está atolado nesse presente da imagem, né? E é tão interessante isso, porque o Flávio trazia essa noção do corpo presente, né? E eu tenho vontade de falar do corpo ausente. Eu tenho vontade de falar do corpo ausente, porque nesse processo, hoje, por exemplo, tem estudos que mostram que tem é quase uma mutação que está acontecendo, né? No sentido dos desvios, no formato da coluna cervical das pessoas. Tem muitos estudos mostrando o quanto esse uso, esse encantamento com as telas, tem produzido desvios na coluna cervical. Agora, vamos fazer um exercício de pensamento. Se eu estou no presente, se eu estou presente no meu corpo, quanto tempo eu vou conseguir ficar numa postura que está produzindo um desvio de vértebra? Será que eu vou conseguir manter essa postura por muito tempo? Porque vai doer. Porque vai produzir desconforto. Mas a gente encantado pela tela, e eu falo a gente porque eu me encanto pela tela também, né? A gente não sente doer. Ou a gente não dá bola para dor. Porque a gente está tão encantado por esse prazer que a gente sente em reafirmar as nossas próprias crenças, os nossos próprios desejos, que a gente coloca a experiência do corpo como uma coisa quase em segundo plano. E aí eu começo a notar, assim, na sala de aula, que as pessoas começam a se relacionar como se elas estivessem se relacionando com uma tela. Elas começam a falar e a se comportar não mais em relação ao espaço, mas em relação a uma ideia, mas em relação a um modelo, em relação a uma experiência que é uma experiência de virtualidade. E que, enfim, é a nossa realidade. Mas, de uma certa forma, a gente, às vezes eu imagino assim, que a gente está criando grandes cérebros que mal se conectam a um corpo. As ideias, os impulsos, as sensações de prazer e desprazer, elas acabam se colocando num campo mental que nos desconectam com o corpo. E aí
eu penso nas tradições de sabedoria yogi e de sabedoria, mesmo dos padres do deserto no Egito, nessas tradições contemplativas que a gente tem acesso, o quão diferente é essa noção de presença que eles trazem para nós, né? Porque nas tradições que eu entrei em contato, pelo menos, o primeiro ponto de onde a gente parte é o ponto do corpo. É o lugar de onde a gente parte, né? As primeiras instruções de meditação que a gente recebe é com relação à postura, né? Qual é que é a postura que a gente precisa ter para que a gente tenha a mente minimamente alerta? E é interessante que quando a gente está meditando, a gente alguns pontos assim que a gente percebe a distração não é tanto pela distração, mas é porque a cabeça cai, porque a coluna baixa, porque o dedo deixa de tocar o outro dedo. Então, essa relação de corpo e mente nessas tradições, ela não está dissociada, ela não está. Essa ideia de uma mente separada do corpo, ela é muito atual na realidade, né? Embora Platão já falasse, né, separasse esses elementos, mas ele era imerso numa cultura onde a mente e o corpo eles eram indissociáveis. E a gente começa a criar então essa ideia de que a gente é uma mente separada desse corpo, e a gente começa a perder contato com esse corpo, mesmo em áreas como a minha, mesmo em áreas como a do Flávio, enfim, né, que são áreas do corpo. Mas a pessoa, às vezes, ela está em movimento, mas ela não está no corpo. Ela está em movimento, mas ela perde essa noção. E essas tradições elas vão nos convidar a pensar essa outra visão de corpo. Essa outra visão de corpo que é muito mais orgânica, vamos dizer assim, para usar uma palavra do teatro, né? E onde as experiências, assim, elas não se separam da corporeidade. Então, por exemplo, Kelleman, ele vai dizer assim que a base da consciência, da autoconsciência, é o ato do ser humano ter ficado em pé. Ele diz que o elemento fundante da autoconsciência é quando o ser humano fica em pé a primeira vez. E a partir desse momento ele consegue ter uma separação não, porque não é uma separação, mas enfim, ele consegue observar propriamente a partir do momento em que ele também assume uma postura diferente, né? E eu acho isso interessante, assim, eu acho interessante a gente pensar que esse corpo, né, essa consciência, ela está plenamente ancorada nesse corpo, né? Nessas tradições, a gente tem essa consciência do corpo, né, que nos leva, acho que uma das primeiras instruções que a gente tem é de prestar atenção na respiração. Então, a partir dessa consciência do corpo, dessa atenção à respiração, né, que nos acalma, né? Então, a gente pode perceber, a partir disso, esse poder criativo da mente, né, que nos traz as sensações, os pensamentos, e começar a observar essas experiências a partir de um lugar de não julgamento, que é um lugar
que não é moralizante, mas é um lugar da gente se permitir dizer não, que é um lugar de discernimento, é um lugar onde a gente percebe assim o impulso, mas a gente às vezes diz não, tudo bem, por agora eu não vou seguir esse impulso. Por agora eu não vou tentar manter essa sensação de prazer. Por agora eu vou tentar não fugir da dor. Eu só vou observar isso. Mas para isso eu preciso do corpo. Para isso eu preciso de uma postura que me permita estar consciente do que eu estou fazendo, né? Essa atenção ao corpo, assim, ela está presente tanto nessas tradições antigas, quanto, por exemplo, no Mindfulness, do Kabat-Zinn, ou no Vipassana, do Goenka. É no corpo e pelo corpo que a gente encontra o caminho da iluminação nessas tradições. Então, quando a gente fala de despertar, é um processo corporal dentro dessas tradições. Não é um ser desincorporado que se ilumina. O Buda, né, na tradição budista, diz que só é possível a iluminação no corpo. A gente não consegue se iluminar desincorporado. A gente precisa dessas sensações, a gente precisa dessas sensações de prazer e dor para que a gente possa se iluminar. Tem um texto da tradição budista, que é o Satipatthana Sutta, que é muito interessante, assim, porque ele vai falar que o caminho direto, que é como ele fala, chama a meditação, ele se fundamenta em 4 bases: o corpo, as sensações, as ideações e a sabedoria. A sabedoria é esse processo intelectual, assim, quando a gente observa o que acontece e a gente examina, assim. Então, com relação ao corpo, a gente tem a respiração, a gente tem as posturas, a gente tem as atividades, a gente tem o exame da nossa anatomia, a gente tem o exame dos elementos que formam a nossa anatomia, os elementos mesmo, fogo, terra, água, ar, éter. A consciência, e uma coisa que é mais intelectual, que é a consciência da decomposição dos corpos, que é uma prática que eles faziam nos cemitérios, né? Que eles ficavam observando os cadáveres, assim. Então, a partir dessa base, a partir dessa relação com a respiração, com a postura, com as atividades, com a anatomia, daí então a gente pode começar a prestar atenção nas sensações e nas emoções, nas ideações. E só então, nesse exame das nossas imperfeições e das nossas perfeições, daquilo que nos forma, as formas, as percepções, as cognições. Enfim, é um caminho, mesmo nesse texto tão tradicional, é um caminho cuja base é o corpo. É claro que uma coisa não acontece exatamente depois da outra, as coisas se misturam, né? Elas vão acontecendo juntas, assim. Então, esse estar presente, né, ele é uma presença que ela é ancorada no corpo. E quando a gente está presente no nosso corpo, a gente percebe que além do nosso corpo individual, a gente tem o nosso corpo social também, que é um termo que a Arawana Hayashi fala, né? Que é a ideia dessa experiência coletiva de que nós somos parte de uma comunidade, de uma sociedade. Né? Então, assim, o que eu estou trazendo aqui bem, a gente vive, do meu ponto de vista e do ponto de vista de algumas pessoas, né, também, um momento de corpo presente, onde o corpo está e a cabeça não está, mas um corpo presente que é um corpo ausente também. Porque no momento em que a gente está
desconectado, encantado por essas outras experiências das telas, a gente anula o nosso corpo. E essa anulação do corpo, pensando nessas tradições contemplativas do passado, é justamente aquilo que é necessário para que a gente, ao invés de ter um mindfulness, a gente tenha um mindlessness, né? Então, em vez da gente estar presente na experiência, a gente está ausente da experiência. E aí é interessante, porque as coisas se passam, mas as coisas não nos atravessam, as coisas não nos passam, né? Eu vivencio muitas coisas, mas eu não experiencio essas coisas. Eu não sinto o sabor dessas coisas. E a prática contemplativa, para mim, na experiência que eu tenho, no entendimento que eu tenho a partir da realização delas, tem a ver com isso também. Com saborear aquilo que acontece. E é saborear o doce, mas é saborear o amargo também. Mas é saborear, é estar vivo. Então, quando me perguntam assim, mas o que a contemplação tem a ver com o teatro? Tem a ver com a vida. Tem a ver com estar vivo de novo. E quando eu estou na minha sala de aula, uma das coisas que eu comecei a me perguntar, e aqui eu vou falando então um pouco de onde que esse pensamento se articula dentro da minha pesquisa atual, dentro dos meus interesses atuais, assim. Quando eu começo a pensar nessa vida, e eu começo a ver esses estudantes distraídos, e principalmente, assim, uma coisa que me assustou muito, um dia a gente estava conversando agora durante a greve, e os estudantes não queriam fazer greve, enfim, eu disse, não, mas eu acho que a gente não pode simplesmente fingir que nada está acontecendo. Então tá, então a gente vai continuar as aulas, mas então a gente vai trazer a greve para dentro da sala de aula. Né? E vamos devolver isso à sociedade de alguma forma. A gente não pode fingir que nada está acontecendo. Né? E a gente começou a pensar, então, a respeito do o que é aquilo que nos afligia dentro da universidade. E o que mais me surpreendeu junto dos estudantes foi que a grande maioria deles olhava e dizia assim, mas nada vai mudar. Essas coisas acontecem, mas não... Elas não mudam, não adianta fazer nada. E isso me assusta ver isso com pessoas tão jovens, porque para mim é justamente a negação da potência de vida daquelas pessoas. E as práticas contemplativas, elas vêm justamente para potencializar essa vida. A potencializar essa vida a partir disso que que o Russell vai falar, assim, né, do corpo, que é o corpo, é o meio de toda a percepção. Então, é a partir do corpo que a gente percebe o mundo. Então, é essa vida que passa pelo corpo, né? E que a gente percebe passando pelo corpo, essa vida que preenche essa carne de sensação, essa vida que me permite observar que a presença do outro, ela não é inerte diante de mim, que eu reajo ao outro. Essa presença de vida, assim, que é o que me permite transformar a minha própria realidade. Então eu comecei a pensar de que maneira que de que maneira que eu poderia, na minha sala de aula, né, pensar nessa potência de vida a partir das práticas contemplativas e a partir do corpo.
Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a pensar é que o cultivo da atenção, ela pede uma atitude de desaceleração. A gente precisa desacelerar um pouco, para que a gente consiga ver. Que é justamente o contrário dos nossos rios, da nossa tela, é o contrário daquilo. E a gente precisa nessas práticas ter essa atitude de não julgamento, ou seja, de não se permitir ser carregado pelo que é bom e pelo que é ruim. A gente experimenta, mas a gente não se deixa carregar. Ou a gente e num segundo passo bem, eu experimento e não me deixo carregar, mas isso é bom, então isso eu cultivo. Não, isso não é bom, isso eu deixo de lado. Porque também, às vezes, as pessoas têm essa ideia da meditação, né? É o não julgamento. Bem, é o não julgamento, eu observo tudo. E eu não me identifico, eu busco não me identificar com aquilo. Mas esse não julgamento, dentro da tradição, ele tem um sentido, que é o discernimento. Eu não julgo para eu poder discernir. Eu me afasto para eu poder ver. E aí, esse poder ver é algo comigo, mas é o poder ver também o que está acontecendo. Porque no momento em que eu percebo o meu corpo e que eu percebo que a iluminação que está na minha sala, que a temperatura que está na minha sala, que a proximidade e o distanciamento de uma pessoa, que a forma como esse olhar da pessoa chega a mim, que isso tudo me afeta, eu começo a perceber, a partir disso, desse discernimento, de que eu não sou sozinho, de que o meu corpo, ele é formado também de muitos corpos. Ele é formado também pelos corpos do outro que estão presentes na mesma sala que eu, ou que estão no mesmo mundo que eu. O corpo, ele é também formado pelo ambiente que está aqui, pela qualidade de ar. Né? Todos sofremos esse momento das queimadas. A gente percebeu o quanto a gente está conectado. O quanto que é importante a gente ter um ar de qualidade. A gente não está separado disso, a gente não está dentro da tela, né? E essa desconexão com o corpo, assim, né? O Schusterman vai falar isso, é, faz com que a gente vivencie as experiências como realidades mortas, sem um valor intrínseco. Então, a gente começa a ver os objetos de percepção como ferramentas a nosso serviço. A Terra é um commodity, o outro é um meio de eu obter o meu prazer, o outro. Não quer dizer que as pessoas sejam más, assim, interesseiras, não é isso, mas eu deixo de ver o outro. Por exemplo, a cultura do cancelamento, né? Eu deixo de ver o outro como uma pessoa que tem defeitos e que tem qualidades. E que sim, que eu devo combater aquilo que uma ação que seja nociva, mas que aquilo não é a pessoa. Eu posso cancelar aquela ação, eu posso cancelar aquela atitude, mas eu não posso cancelar uma pessoa. Esses elementos, assim, então eu comecei a trabalhar na minha sala de aula algumas coisas que são, como por exemplo, a gente trabalhar a intenção. Os alunos às vezes acham meio esquisito, assim, né? Eu chego na sala de aula e eu pergunto assim, então tá, então a gente vai parar e a gente vai pensar, por que que a gente está aqui? E eu peço para eles lembrarem, assim, que eles pegaram o ônibus, passaram, às vezes está chovendo, está frio. Qual é a intenção deles estarem aqui? Por que que eles escolheram esse curso? Por que que eles estão ali hoje? E eu peço para eles lembrarem todos os dias isso. Como uma forma de ancorar a mente no momento presente. Sim, a gente tem práticas corporais que têm a ver com esse elemento de você perceber a terra, você perceber a sua relação com a terra, de você perceber, de, trazer uma consciência pelo movimento do corpo, das potencialidades do corpo. E a partir disso, eu começar a perceber o jogo com o outro,
de que maneira que o outro me afeta, de que maneira que eu posso explorar o espaço, como que é diferente eu estar num espaço ou no outro, como que é diferente a relação que eu tenho de um com o outro. Mas eu comecei a focar num elemento que para mim se tornou assim essencial, que é essa noção de pertencimento e essa noção de comunidade. Porque esse corpo que é ausente, esse corpo que é ausente à minha consciência, ele é um corpo também que se torna um corpo desconectado de uma história, desconectado de, de uma relação, de um reconhecimento do lugar e daquilo que constitui ele nesse lugar. Então, esse tem sido um processo assim que tem sido um desafio para mim nos últimos tempos, assim. De que maneira que a gente traz as práticas contemplativas, não só pensando no sentido de um bem-estar pessoal, mas pensando em realmente num cultivo desse corpo, que é um corpo social também. Um cultivo do que o Flávio fala de uma atitude. Uma atitude que é uma forma de se debruçar sobre os objetos, mas uma atitude que é também uma forma de eu entender a minha relação com o mundo. Então, eu acho até que eu me passei aqui. Para mim, esse problema da ausência do corpo é o problema da ausência do indivíduo. E eu vejo que as práticas contemplativas, elas, para além do cultivo de uma atenção própria, elas têm um papel no sentido de que a gente cultive também o discernimento daquilo que nós somos, do que nos constitui, e o discernimento daquilo que faz parte da nossa história, o discernimento de que a gente não é separado de um conjunto, de uma sociedade, de um ambiente, e que a nossa existência, o nosso corpo, ele interé com as coisas. Que o nosso corpo não é um corpo só nosso. É um corpo que é um corpo história, é um corpo que é um corpo ambiente, é um corpo que é um corpo potência de mudança no mundo. Então é isso, gente. Eu espero não ter me perdido muito. Fiz todo um roteirinho aqui, um texto aqui, eu fui pulando, fui falando. Eu tinha até pensado numa prática, mas enfim, fica para a próxima. Muito grato. Prática, prática, prática. Vamos fazer prática, adoro. Daniel, agradeço imensamente a sua participação e disponibilidade. Como é gostoso ouvir essa sua fala, né, de trazer uma reflexão do quanto que a gente se prende a dores que não deveriam estar na gente, né? Eu acredito muito que o ser humano ele não precisa viver na dor. Ele vive a dor para poder evoluir enquanto um ser que está aqui nesse processo de evolução, né? Agora, a gente não precisa viver na dor. E aí, viver na dor é uma escolha, assim como a gente escolhe viver no amor, né? Que é exatamente isso que a gente está falando hoje, né? Trazer essa consciência
de que o prazer da vida não é só o prazer da tecnologia, do imediatismo, de ter ou não ter, de conquistar ou não conquistar, mas, acima de tudo, em ser. Né? O prazer de olhar para a dor, ter a consciência de poder olhar para as nossas dores e poder fazer diferente, né? Viver esse prazer, viver, saborear essa vida contemplando cada etapa, seja ela boa ou ruim, né? E é interessante quando você fala do corpo como parte principal do processo de conscientização, de estar no aqui e no agora. O yoga fala bastante isso, né? Que os asanas, dentro dos oito passos do yoga, os asanas, eles são a porta de entrada para samadhi, né? Para a evolução, para você entrar num processo de plenitude. Né? Então, você entender o seu corpo, experienciar o corpo ele traz bastante registro de tudo aquilo que sentimos e tudo aquilo que vivemos, né? Então, se a gente não se permite perceber como o nosso corpo está no aqui e no agora, a gente se perde no meio do caminho, a gente se perde nesse processo de evolução, né? É bem bacana. Flávio, se deixar, eu fico falando. Mas é que delícia. A gente já começou aquilo que é o mais interessante, que é esse momento de troca, interação, mais desformalizado, assim, mais informal, né? E é justamente isso. Daniel, que lindo, que delícia escutar você falar, que gostoso, né? Inclusive, você trouxe algumas reiterações importantes até para complementar a minha fala, né? Essa ideia de presença, não como atributo, né? Não como algo que me atomiza na relação com o outro, mas que me abre e que nessa abertura me coloca sempre em relação com, né? Então, falar de presença não como um atributo, ou estou presente na sala de aula, né? Mas como algo que me coloca às voltas com um efeito compositivo desse ser que só é no entre. Adorei ter falado isso, né? Então, essa dinâmica compositiva é fundamental para a gente entender a contemplação como um conceito que só faz sentido quando a gente se coloca na relação com a gente mesmo, com o espaço e com os outros, né? Então, é nessa dinâmica relacional que faz sentido a gente aqui estar falando de contemplação no diálogo, inclusive, com o universo acadêmico, e perceber que ele tem algumas coisas para nos dizer dentro desse contexto, até para mobilizar maiores relações de sentido com aquilo que a gente se apropria, né? No contexto da universidade. Achei isso fantástico, muito legal, muito importante. E uma outra coisa também tem a ver com o que a Carla acabou de dizer para a gente, quando a gente trabalha com essa questão da presença como efeito compositivo, a gente começa a perceber o corpo como a porta de entrada por intermédio da qual eu consigo, de alguma maneira, direcionar minha atenção de outras formas, né? E eu acho que é justamente esse o nível, né, que os professores na sala de aula estão se encontrando na atualidade, né? Porque justamente por não terem vivências mais intensas com as chamadas práticas contemplativas, tudo aquilo que eles têm são experiências intuitivas mesmo, de contato e relação com essas práticas, né? Que advêm de diferentes tradições, né? Que inclusive fizeram eles ser o que são hoje, enquanto professores, né? E essa minha pesquisa teve justamente essa possibilidade de perceber o que intuitivamente os professores conseguem fazer para minimamente estabelecer uma relação de enfrentamento ao problema da ausência de corpo presente. E foi interessante perceber como os professores, eles tinham, ainda que intuitivamente, essa relação de contato e interação com os princípios somestáticos. Teve um professor que foi fantástico, ele chegou para mim e falou Flávio, é um absurdo as coisas que acontecem em sala de aula, mas muitas vezes, para você conseguir lidar com aquela situação de uma maneira menos reativa, é, é
implica em você ter que, muitas vezes, parar mesmo. E aí a ideia do parar ser interessante, quando a gente fala de atitude contemplativa, né? Porque só a partir da parada que a gente consegue vibrar, e ele traz exatamente essa expressão, a gente consegue vibrar com uma energia diferente, né? E aí eu vou para alguns autores, como, por exemplo, o Wallace, quando ele vai falar no contexto da ciência contemplativa, né? Para mobilizar a atitude contemplativa, precisa de pelo menos 3 momentos. O momento da pausa, o momento do pivoteio, que é a possibilidade de eu rodar sobre mim mesmo para que eu consiga direcionar essa atenção para um outro lugar, para uma outra direção. E é desse movimento de pivoteio que eu abro a possibilidade da atitude contemplativa se instalar de maneira progressiva, né? Gerando integração, né? Então, pausa, pivoteio e integração como movimentos importantes para a mobilização da atitude integrativa, né? Então, talvez os professores em sala de aula, justamente por terem um atravessamento ainda intuitivo dessas questões, eles ainda ficam ali na questão da pausa, né? Da pausa, ok, o que eu vou fazer com essa situação aqui? E essa minha pesquisa teve essa direção. Talvez uma próxima pesquisa é a implementação mesmo de práticas contemplativas no contexto escolar, para a partir desse exercício interventivo mais específico, que busca, de repente, trabalhar aquilo que, de repente, a intuição preambula, né, a partir desse movimento, o que a gente pode fazer até para qualificar esse movimento conectivo frente às situações, problemas que acontecem ali nas relações educativas escolares. Então, muito legal, já me deu algumas pistas aí para a gente pensar, inclusive, possibilidade de desenvolvimento, né, dessa pesquisa atual que eu estou realizando. Mas aí, passa a bola para você de novo, para a gente continuar esse diálogo. Vai lá, Daniel. Mas eu acho muito interessante isso que tu fala, né, Flávio, de como que intuitivamente os professores já têm estratégias, né? Porque quando a gente está falando disso, parece que a coisa é uma coisa muito distante, mas se a gente observar, assim, a gente está falando de voltar a um sistema que é básico do ser humano, né? Assim, se a gente olhar o Schusterman, ele não é é o Kellyman. O Kellyman ele vai falar dessa condição do corpo, assim, né? De que o corpo ele o tempo inteiro ele está contraindo e esticando. Né? Ele tem essa dinâmica, o tempo inteiro ele está. Então, se tem uma coisa que potencializa, tem outra que vai abaixar. E o problema dá quando. Alguns dos problemas é quando dá um desequilíbrio nisso, assim, né? Quando uma tensão se mantém além do que deveria, uma ativação se mantém além do que deveria, ou uma inativação se mantém. Então, a gente está falando de um processo que é extremamente orgânico, né? Pensar as práticas contemplativas, elas têm a ver com esse aspecto mais básico, assim, né? Quanta gente, né, sei lá, tá ali aquela tensão, assim, a pessoa vai, assim, não, eu vou lá no mato um pouquinho e já volto, né? É Ou então, natural. respira, calma, né? Né, dá um... Né? Não, peraí. E é muito interessante, uma coisa que eu achei muito interessante que você trouxe ali, que eu não conhecia, é a definição do Deleuze, quando ele vai falar da aula, disso, assim, de que o aluno está dormindo, mas que a atenção dele, ele acorda quando a coisa interessa, assim, né? E tem dois aspectos que eu acho muito interessantes, assim, bem, nas minhas aulas, uma das coisas que os alunos gostam é que eles podem dormir, né? Porque é expressão corporal. A primeira parte, dependendo do que eu estou trabalhando, eles dormem, tem gente que dorme, assim. Por quê? Porque está cansado. Porque está num ritmo de ativação há muito tempo e não tem. Como é que você vai querer que alguém pare e preste atenção se a pessoa está ativada, assim, às vezes, sei lá, 12 horas?
não vai. O corpo não aguenta, o corpo vai, uma hora vai parar. Né? Mas o que eu achei interessante é porque, para mim, assim, me provocou num lugar de que, às vezes, a gente acha também que o aluno ele tem que estar sempre prestando atenção naquilo que a gente está dizendo. E se a gente observa, assim, a meditação, a gente observa isso muito, né? A gente está meditando e a cabeça ela vai, e aí a gente, opa, foi, daí a gente volta. Daí a cabeça ela vai. E eu não sei como é que é a experiência de vocês, mas eu, uma parte tem essa parte da distração, mas tem momentos assim que a cabeça ela vai e que me trouxeram insights ou me trouxeram assim soluções. Tipo, tem que procurar tal pessoa. Nem me lembrava da existência daquela pessoa naquele momento ali, mas dentro da meditação, e eu não estava pensando no meu problema, mas na meditação aqui, né? Uma cena, alguma coisa que, pum, é assim. E aquilo vem de uma forma muito rápida e muito. Então, a importância, né? De a gente não ver essa flutuação da atenção assim como um problema. Eu tive uma professora na faculdade que ela exigia, era 7 horas da manhã a aula dela, e ela exigia assim que a gente sentasse numa postura reta e ouvisse ela falar sobre história. Ela falava sobre estética teatral, tem a ver com história do teatro. E ela dava uma aula de 3 horas sem parar. E a gente não podia soltar o corpo. Tudo bem, mas eu ouvia, mas onde que eu estava dentro daquilo? Aquilo virava uma coisa estrangeira para mim. Porque não dava nem tempo de eu conseguir ter essa distração que vai fazer a conexão. Uma coisa que eu achei muito interessante, uma vez um artigo que eu li, era uma análise que um inglês fez do um boom que teve assim, em termos de ciência e filosofia na Inglaterra, que foi no início do século XX. E ele pensou, mas por que a gente teve esse boom de criatividade e agora a gente não está vendo isso nas universidades? E daí ele descobriu que o que acontecia? Aquelas pessoas que estavam na universidade, elas saíam e tinham os pubs, e era o único lugar onde dava para se encontrar, era onde tinha água mais limpa, enfim, até hoje tem essa cultura, mas era mais intenso. Então se reuniam pessoas de todas as áreas dentro do pub. E isso produzia um tipo, nesse ambiente de completa distração, é onde surgiram muitas das ideias inovadoras daquele momento. Então, eu achei muito interessante, sabe, quando tu traz essa. E eu fiquei pensando, porque a gente tem essa ideia da contemplação como foco, mas qual é que é a importância do desfoco também, né? Que não é distração, mas que é um movimento da mente, assim, que vai e volta. Eu achei muito interessante isso, assim. Ô, Daniel, gostei muito desse final da sua fala aí, pelo seguinte, eu gosto muito também de destacar esse perfil transdisciplinar do conceito de contemplação, que minimamente nos convoca a estabelecer uma relação um pouco diferente com o modo como a gente instala a reflexão acerca da contemplação, para não incorrer no perigo de fazer com que essa discussão funcione dentro dessa lógica das nominações, né? A gente tem muito na educação física a tendência de querer nominar o que a gente está fazendo e para que isso serve dentro de uma linha, inclusive, de conexão muito diretiva, muito amplamente consciente, racionalizada, né? E falar de contemplação justamente por colocar como algo importante dentro da questão da contemplação essa dinâmica modulacional da atenção, é justamente aí que então a gente precisa colocar minimamente em suspensão
esse domínio das nominações, né? Então, daí a importância da gente, né, se permitir esse movimento de, minimamente, suspender o que determinada coisa é, porque muito mais do que aquilo que ela é, enquanto substância atomizada, falar de contemplação é falar daquilo que vaza essas nominações, né? E que faz, de repente, aquilo funcionar de outras maneiras, né? Então, daí também isso é importante para mim, para entender a questão da contemplação, esse aforismo, né, que a gente vai buscar no contexto das transdisciplinaridades, né? Muito mais do que uma forma de, é um olhar para, né? Porque isso abre a possibilidade de a gente perceber que a atitude contemplativa ela pode funcionar para toda e qualquer prática que de alguma forma te implica existencialmente, né? E essa discussão é importante para nós da educação física, porque senão o aluno da educação física ele tem aquela ideia, Flávio fala de contemplação, ele fala de uma coisa, né, para a gente se relaxar, né, como se relaxamento não fizesse parte da vida, é apenas se desconectar dos problemas e ponto final, né? Quando na verdade falar de contemplação é falar daquilo que é base e estruturação do nosso exercício existencial, né? Então, muito interessante isso que você traz. É isso. É o sentido, né? É o sentido das coisas também, né? É um sentido que não pode ser pré-estabelecido, né? E justamente por não ser pré-estabelecido que se pode falar de algo de sentir, né? Sentir como algo que necessariamente implica corpo, e nessa implicação implica um exercício modulacional sem o qual o sentido não se faz e se refaz continuamente. Interessante. No corpo, né? No corpo ali. Exato. Calando no corpo. O... Carla, desculpa, quem quiser Não, falar aí? Qualquer um dos Não, pode dois. falar. não, é que isso que tu falou me lembrou muito essa noção da pedagogia contemplativa, né? Que vai justamente trazer essa realidade da pessoa para dentro, o conhecimento empírico, assim, como algo importante também, aquilo, né, a vivência da pessoa como algo importante, que não é diferente do que o Freire fala, do que Boal vai falar também, né? O Boal ele fala, né, que o teatro é uma forma de conhecer o mundo, né? Então acho que aí tem tudo a ver com a contemplação, assim. Com certeza. A Carla. Eu só queria trazer um exemplo, né, pessoal, se me permitem. Eu acredito muito que eu falo sempre nas minhas práticas e dentro dos meus atendimentos da terapia integrativa, que a gente tem, além do DNA, do nosso DNA, e que todo mundo sabe o que significa, a gente tem o nosso DNA energético, a gente tem os nossos registros guardados ali dentro, né? E quando a gente percebe que quando a gente está ali a ponto de estourar e a gente resolve parar intuitivamente, a gente, através da intuição, acessa esse registro, acessa essa informação que a gente já traz ali dentro do nosso corpo físico, do nosso corpo energético, e que a gente fala, não, esse lugar é um lugar de sobrevivência, e a gente resolve parar e fazer diferente, dar uma pausa, né? Ou então vai andar, tem gente que prefere andar, caminhar, né? E falando um pouco dessa questão de corpo, eu consigo, através de práticas, identificar em que momento que eu estou no meu ponto de bala, exatamente pelo meu próprio corpo. O corpo fala, né? O corpo, existem livros que falam sobre isso, e que ele expressa as emoções, a energia, o nosso estado, né? Então, eu sei exatamente em que momento que eu preciso aumentar o meu movimento, aumentar as minhas práticas, aumentar a minha conexão, para que eu possa me equilibrar, para que eu possa retomar ao meu senso de sobrevivência, não na parte de tensão, né? Mas em algo equilibrado, em algo fluido. Eu acho bem importante isso.
Legal, Carla. Se quiser já fazer a finalização, aí faça, por favor, né, as devidas atualizações aí que a galera precisa ter por conta Ok. da nossa programação semanal. Bom, então, como eu falei no início, nós teremos a semana contemplativa de hoje até sexta-feira, dia 18, né, com atividades tanto na Unesp quanto no Claretiano. Lembrando para as pessoas que fizeram as inscrições para as atividades na hora do almoço, que é a vivência do almoço, no Simpla, a informação tá que a atividade começa meio-dia 15, e não é. Esse período de meio-dia é o horário que vocês vão estar almoçando, né? Então, a prática, a vivência da hora do almoço, todas as vivências de todos os dias, elas acontecem meio-dia e 50, 10 para 1, tá? Então, ela é da meio-dia e 50 até meio-dia e 10, né? Meio-dia. Até 10, as 2 horas. 10 para as 2, é. 10, Começa 10 para meio-dia e vai até 10 para as 2, 2 horas. 10 para 1 e vai É, até as 2 é horas. isso. Oi, errei. Meio-dia e 50, 10 para 1, até às 14 horas, que são 2 horas. Isso, lembrando, só para te ajudar, lembrando que Não, agora, às 10 para 1, já teremos uma atividade com a Vanessa Ferreira. Eles devem estar, inclusive, já se mobilizando lá para isso. preparar o local na biblioteca. Então, hoje já tem atividade, gente. Não Que é perca. Cuidando em Movimento. E aí depois nós temos uma outra atividade que é à tarde, à noite, né? Às 19 horas, no espaço de vivências da biblioteca, que é uma oficina teórico-prática de Tai Chi Chuan, certo? E amanhã nós temos as práticas acontecerão no Claretiano, na sala de metodologia ativa, e a entrada é pela recepção da faculdade. Então, na hora do almoço, nós teremos uma prática com a Sabrina Contato, que é sobre yoga. Então, vocês vão ter aí uma aula de 1 hora de yoga. E às 2 horas da tarde, também no Claretiano, terapias integrativas sistêmicas com a mestra Nadelli. E aí depois nós temos na quarta-feira, deixa eu pegar aqui minha cola, às 8 horas, no ginásio de esporte da Unesp, com a Potira, que são as danças circulares, uma palestra barra oficina. Aí nós temos a vivência da hora do almoço, que é silêncio, que eu acho isso super importante, com o Fábio Augusto, às 2 horas da tarde, no auditório da biblioteca da Unesp, uma palestra sobre artes marciais e a ética do cuidado de si, com o Fábio também. E aí nós teremos atividade na quinta-feira, às 8 horas da manhã, na biblioteca, no espaço de vivências da biblioteca da Unesp, Lingon, com a Fundação Municipal da Saúde de Rio Claro, Kimi, aquela... Kimie, Kimie. Kimie. Aí nós temos também a vivência da hora do almoço, no espaço de vivência da biblioteca, Hatha Yoga, com a Amanda Faria. Às 16 horas, no bloco didático, na sala 42, a função do sistema facial na organização sensório-motora e integrativa com Johannes. E às 19 horas, na sala do judô, a função do sistema facial na organização sensorial motora e integrativa também com Johannes, aí é uma prática que vocês vão fazer. No dia 18, vocês terão às 8 horas, no ginásio de esporte da Unesp, dança sênior com a Reisa,
Aí no claretiano, a vivência da hora do almoço com a Fernanda Machado, que é o método Bertazzo, muito legal. Olha, às 2 horas eu também lá no claretiano falando sobre corpos sutis. Às 19h20 também, às 19 horas, também no claretiano, com a Potira, falando sobre danças circulares na educação, uma pesquisa em andamento, que ela vai falar sobre o projeto dela de doutorado. Essa é a Carla, só programação. avisar, lá no Claretiano é na sala de metodologias ativas, a maioria das atividades, não é isso que vai acontecer Isso, lá? exceto se tiver um volume muito grande, aí a gente vai, se tiver atividade prática, a gente vai para a quadra, ou então para o auditório. Mas até o momento nós estamos organizando tudo para metodologias ativas, porque é um lugar que a gente consegue fazer práticas, ter o conteúdo sentado em cadeira. Também, se precisar fazer alguma prática em movimento, aí a gente também consegue fazer isso por conta do espaço da sala. Perfeito. Só um adendo importante, por conta do nosso imprevisto, o fato da gente não ter conseguido fazer a transmissão ao vivo dessa mesa redonda, então a gente está cancelando para a mesa redonda a presença, né, que a gente ia acolher agora via QR Code. Do QR Code. Infelizmente não vamos fazer isso, porque agora, né, vai caber a cada uma das pessoas que estejam interessadas na palestra entrar ali no link, acessar o que a gente aqui conseguiu mobilizar juntos, né? Na atividade presencial, teria sentido fazer esse QR Code. Como vai ser uma atividade gravada, então a gente cancela. Mas lembrando que para as outras atividades que vão acontecer presencialmente, aí sim a gente vai fazer coleta de presença. Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, eu quero agradecer a presença e a participação mais uma vez do Daniel, do Flávio, da sua fala, da apresentação. Convidar a todos para aqueles que não se inscreveram, façam inscrição ainda hoje. O vídeo sobe agora, né? Sim. Sim, ele deve subir daqui mais ou menos 1 hora, que eu acho que demora, né? Até subir. Então dá tempo. Até fazer o 11 horas, upload. 23 horas e 59 minutos, ainda é dia 14. Isso, exatamente. Então dá tempo de fazer inscrição, dá tempo de participar. É um momento de vocês saírem da zona de conforto e contemplar. Contemplar você, contemplar a vida, contemplar o próximo, contemplar aquilo que você se propôs a fazer enquanto um ser. É isso. Torna-te aquilo que és. Sim, em essência, de preferência. A gente fiquei com inveja de quem vai estar aí participando, quem está em Rio Claro. Daniel, venha, pega uma ponte aérea. A gente vai buscar você em Rio Claro, em Campina. Não, tô no Rio Grande do Sul. Não, venha de ponte aérea. Daniel, fica aí o desafio. Quem sabe o ano que vem a gente não faz desse evento algo bem maior, né? Fica aí já aqui a dica, inclusive pela parceria, né? Que a gente faça junto. Vamos pensar junto. Vamos pensar. Agora eu estou numa dúvida enorme. Eu não sei para que lado que eu vou. Eu não sei se eu faço mestrado, eu estudo com o Flávio, eu não sei se eu faço as práticas, mestrado com o Daniel. Eu não sei, gente, o que eu faço da minha vida. Estou numa dúvida. Só boas opções. Vamos fechar então, né? Sim. Quero agradecer. Oi, pode falar, Daniel. Não, pensar e fazer. Uma vez eu estava com a Monja Coen e eu falei com ela assim: Monja Coen, eu estou pensando tal coisa. E eu tava lá na casa dela, e daí ela. Ela abriu a agenda assim na minha frente e disse quando. Nem assim. Não pode só jogar no vento, né? Assim. Daniel, tem a distância? Tem a distância, um curso à distância, a gente faz. A Monja Coen agora está muito ocupada. Mas então tá, pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença de todos.
Espero que quem vai assistir aproveite cada fala, cada insight, anotem os insights, que é muito importante para levar para a vida, e que seja uma semana contemplativa proveitosa, enriquecedora e de muitos aprendizados. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Até. Muito Tchau, grato. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.